O grande dia está próximo, mas quem conseguirá se salvar no Armagedom? Desde o princípio, a humanidade aguarda esse momento, o dia em que a luz e as trevas se enfrentarão pela última vez. A Bíblia não deixa dúvidas. Ela revela o que é o Armagedom, os sinais que antecedem esse grande acontecimento e a promessa de um governo justo que trará fim a toda dor e injustiça. Estamos vendo esses sinais se cumprir diante dos nossos olhos? Será que já vivemos os dias que a profecia anunciou? Assista até o final deste vídeo e descubra o que a palavra de Deus revela. O porquê entender o Armagedom é entender como se preparar para o novo mundo que está prestes a começar. Hoje, vamos além dos mitos, das teorias e do medo. Vamos descobrir o verdadeiro significado do Armagedom, a guerra final de Deus. Desde o início da humanidade, o mundo vive entre luz e trevas, entre a fé e a dúvida, entre o bem e o mal. Mas há um dia, um momento marcado na eternidade, em que Deus colocará fim a toda injustiça. Esse dia tem um nome: Armagedom. Então, meus irmãos, comecemos a analisar o que a Bíblia nos ensinar. A palavra Armagedom é repetida há séculos. Presidentes, generais e economistas já a usaram como símbolo de crises políticas, guerras e colapsos. Mas o verdadeiro significado do Armagedom não nasceu nas bocas dos homens, e sim na palavra de Deus. Theodore Roosevelt, um antigo presidente dos Estados Unidos, certa vez disse: "Estamos no Armagedom, lutando a favor do Senhor." Mas será que o Armagedom é uma batalha política ou algo muito maior, algo espiritual? Outros já falaram em Armagedom econômico, Armagedom nuclear. Então, o que é o Armagedom? Muitas pessoas acreditam que o Armagedom será apenas uma guerra mundial ou um desastre natural em escala global, algo que acabará com toda a vida humana, como se fosse o fim da existência na Terra. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. O Armagedom não é simplesmente o fim do mundo. É o fim da maldade, da injustiça e do domínio de Satanás sobre a humanidade. É o momento em que Deus colocará um ponto final na iniquidade e dará início a uma nova era de paz, onde apenas a sua justiça reinará. Na visão do apóstolo João, forças demoníacas saem para reunir os reis da terra, não para lutarem entre si, mas contra o próprio Deus. E do outro lado, em glória e poder, está Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, liderando os exércitos celestiais. Para muitos, essa imagem soa como destruição. Mas nas Escrituras, o Armagedom é a vitória da verdade sobre a mentira, da luz sobre as trevas. A palavra Armagedom aparece apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16, onde diz que os reis da terra serão reunidos para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Hoje, vemos o mundo tentar distorcer esse significado, transformando o Armagedom em motivo de medo, dúvida e descrença. Mas assim como nos dias de Noé, enquanto muitos zombavam da promessa, a verdade de Deus continuava se cumprindo, passo a passo. O Armagedom não é uma guerra comum, irmãos. É o confronto final entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e as forças que se opõem à sua vontade. É o momento em que toda a humanidade será chamada a escolher de que lado deseja estar, com a verdade e a justiça, ou com a rebelião e as trevas. O Armagedom não marca apenas o fim, marca o recomeço, o início do governo justo de Deus sobre toda a terra. Muitos acreditam que essa guerra acontecerá num lugar físico, cheio de destruição e caos, mas a Bíblia nos leva a algo mais simbólico. A palavra vem de Armagedon, o Monte de Megido, um lugar real em Israel, onde batalhas decisivas foram travadas ao longo da história. Foi ali que Gideão, com apenas 300 homens, derrotou um exército inteiro.
Ali também, Baraque venceu Sísera e o rei Josias perdeu sua vida em combate. Essas batalhas não foram apenas guerras humanas, mas momentos de decisão e juízo. Por isso, o Monte de Megido se tornou um símbolo, um lembrete de que Deus sempre intervém quando o mal parece dominar. Da mesma forma, o Armagedom representará o momento em que Jesus Cristo intervirá pela última vez, para vencer definitivamente o mal e restaurar a paz prometida desde o princípio. Como está escrito em Apocalipse 17:14, eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. O Armagedom, portanto, não é uma história de medo, é uma promessa de libertação. É o fim da escuridão e o começo da justiça perfeita de Deus. Quando ocorrerá o Armagedom, os discípulos também tiveram essa dúvida e em Mateus 24:3 perguntaram a Jesus: "Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas?" Jesus não marcou uma data exata. Ele sabia que o mais importante não era saber o dia e a hora, mas estar preparado para quando ele chegasse. Por isso, deixou sinais claros, visíveis, para que seus seguidores pudessem reconhecer o tempo do fim. Em 2 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo escreveu: "Nos últimos dias sobrevirão tempos críticos, difíceis de suportar." E Jesus detalhou esses sinais em Mateus 24:6 e 12. "Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Quando olhamos ao redor, vemos tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Guerras, desastres, fome. É nesse momento que devemos prestar atenção aos sinais e não perder a fé em Deus, não deixar a nossa espiritualidade esfriar. Em Mateus 24:33, Jesus afirma: "Quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas." Esses sinais não servem para nos assustar, mas para nos preparar. Eles mostram que o fim da injustiça está próximo e que um novo amanhecer está prestes a nascer. Mesmo que o mundo pareça mergulhado em caos, a palavra de Deus nos garante: isso não durará para sempre. O Armagedom não será o fim da vida, mas o fim da injustiça. Em breve, Deus trará um tempo de paz verdadeira, onde o mal não terá mais lugar. Como está escrito em Salmos 37:10-11, "Mais um pouco, e o perverso já não existirá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." E em Revelação 21:4, encontramos a promessa mais bela de todas: Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos das pessoas. Não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. A antiga ordem das coisas já passou. Essa é a esperança que sustenta os que confiam em Deus. O Armagedom será apenas a porta que se abre para um novo mundo, perfeito, justo e eterno. A mensagem de Deus fala com o nosso coração e nos enche de esperança. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para acompanhar os próximos vídeos. E escreva nos comentários: "O Senhor é justo e acabará com toda a maldade." Assim, juntos, espalharemos fé, esperança e a certeza de que dias melhores estão muito próximos.